shall sing on that view, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy in Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. I'm an old man. I haven't got much longer to stay. But I've got to tell you the truth. If this is my last message, it's the truth. See? Don't, sister, don't, brother. Sou velho, já não tenho muito tempo para ficar, mas tenho de lhe dizer a verdade. Se esta for minha última mensagem, é a verdade. Está vendo? Não, irmã. Não, irmão. And you fellows that's hanging on to a creed and knowing the Word of God being vindicated right before you, the baptism of the Holy Ghost and these realities that we have today, and then because of your creed, turn away from it? E vocês que estão apegados a um credo e sabendo que a palavra de Deus está sendo vindicada bem diante de vocês. O batismo do Espírito Santo e essas realidades que temos hoje, e então, por causa do seu credo, afastam-se disso? How can you be a son of God and deny the Word of God that's predicted for this last days that we're living in? How can you do it? How can the Bible call this? Como você pode ser um filho de Deus e negar a palavra de Deus que está predita para estes últimos dias em que estamos vivendo? Como pode fazer isso? Como a Bíblia pode chamar isto? As I said last night about a king, one time down in the South when they had the color down there was sold for slaves. Well, there's no more than just a used car market. You get a bill of sales on them. Como falei a noite passada sobre um rei, certa vez, lá no sul, quando tinham os homens de cor lá que eram vendidos como escravos. Ora, não passava de um mercado de carros usados, recebia-se uma nota de venda por eles. I was alarmed at a little place I read one day where a broker come along to buy some, and he said, well, now, they're sad. You'd have to whip them, make them work because it's away from home. E fiquei horrorizado num lugarzinho. Li certo dia que um corretor chegou para comprar alguns e disse, bem, agora gostaria. Estavam tristes, tinham de chicoteá-los para fazê-los trabalhar, porque estavam longe do lar. They're sold slaves, and they in a foreign country they know nothing about, and they never be back home again. And they were sad. You had to whip them, make them work. Foram vendidos como escravos, e num país estrangeiro do qual nada conheciam, e nunca mais voltariam ao lar e estavam tristes. Tinham de chicoteá-los para fazê-los trabalhar. But this broker come by a certain plantation. One young fellow there with his chest out, his chin up. He didn't have to whip him. He was right up. He kept the morals of the rest of them up. The broker said, I'll buy him. He said, he's not for sale. You ain't go buy him because he's not for sale. Mas este corretor passou por certa plantação. Não tinham de chicotear um jovem lá, de peito estufado, queixo erguido. Ele estava sempre bem disposto e mantinha elevado o moral dos demais. O corretor disse, vou comprá-lo. Ele disse, ele não está à venda, não irá comprá-lo porque não está à venda. He said, well, what makes him so much different? He said, is he the boss over the rest of them? He said, no. He said, do you feed him different? He said, no. He's a slave. He eats out there in the galley with the rest of them. Ele disse, bem, o que o torna tão diferente? Disse, ele é o capataz dos demais? Disse, não. Disse, você o alimenta diferente? Disse, não.
Ele é escravo, come lá na cozinha com os demais. So what makes him so much difference? He said, I wondered myself to have found out over in Africa, where they come from, where the Boers bought them and brought them over here and sold them for slaves. Over there, his father is a king of the tribe. And yet an alien away from home, he knows he's the son of a king, so he conducts himself that way. Disse, o que o torna tão diferente? Ele disse, eu mesmo queria saber até que descobri lá na África de onde eles vieram, onde os brancos os compraram e os trouxeram para cá e os venderam como escravos. Lá, seu pai é rei da tribo. E mesmo sendo estrangeiro, longe de casa, ele sabe que é filho de rei. Então se comporta daquela maneira. What a rebuke to Christianity. We're supposed to represent God in eternal life. There's only one form of eternal life, and that's God. He alone has eternal life. And we're products of His because we're genes of His Spirit. Then we should conduct ourselves, women and men, like the Bible said for us to do. Que repreensão ao cristianismo! É para representarmos Deus e a vida eterna. Só há uma forma de vida eterna, que é Deus. Só Ele tem a vida eterna. E somos produtos dele, pois somos genes do seu Espírito. Então devemos nos comportar, mulheres e homens, como a Bíblia nos disse. Not Jezebels of the street and Rickies of the organization, but Christian gentlemen, sons and daughters of God, born to the Spirit of God, manifesting the light in our days and scattering it. That's exactly right. Não Jezabéis da rua e rapazes mundanos da organização, mas cavalheiros cristãos, filhos e filhas de Deus, nascidos do Espírito de Deus, manifestando a luz em nossos dias e difundindo-a. Exatamente. How far we've drifted from it. Why? The same thing this boy did here. He refused eternal life because it would cost him his social standing. It cost him his luxury of money. Como nos afastamos disso? Porque o mesmo que este rapaz fez aqui, ele rejeitou, recusou a vida eterna porque lhe custaria sua posição social, custaria seu luxo do dinheiro. It cost him his fellowship in the church. It cost him a lot of things. He knew what it was going to cost him. He was a sensible boy. And he felt that he couldn't pay the price. Yet he thought, I'll just trust my religion and go on. But down in his heart, he knew there was something about Jesus Christ was different from them priests of that day. Custaria seu companheirismo na igreja, custaria muitas coisas. Ele sabia o que lhe custaria, era um rapaz sensato e sentiu que não poderia pagar o preço. No entanto, pensou, vou confiar em minha religião e seguir adiante. Mas, no fundo do coração, ele sabia que havia algo em Jesus Cristo que era diferente dos sacerdotes daquele dia. And any message that's come in, a genuine born message of God is different from the old trend. When a divine healing went forth not long ago, do you notice how the impersonators followed it? And every one of them right in them organizations staying there. E qualquer mensagem que vem, uma mensagem genuína, nascida de Deus, é diferente da velha tendência. Quando a cura divina saiu, não faz muito, notaram como os imitadores a seguiram. Estão vendo? E cada um deles estava naquelas organizações, permanecendo lá. Did anyone know that there had to be a message follow that? Well, God don't entertain us. He attracts our attention with something. And when He attracts our attention, then He's got His message. Sabiam que uma mensagem tinha de vir depois daquilo? Ora, Deus não nos entretém. Ele atrai nossa atenção com algo e quando atrai nossa atenção, então traz sua mensagem. Look, when He first come on the earth and started His ministry. Oh, young rabbi, we want you over here in our church. Come on down here. The young prophet. Oh, we want you over here. Come here. But one day He stood up and said, I and my Father are one. Oh, my. He makes Himself God. Vejam, quando ele chegou à terra e começou seu ministério. Ó, jovem rabi, nós o queremos aqui em nossa igreja. Nós, venha cá, o jovem profeta. Ó, nós o queremos aqui, venha cá. Mas um dia, ele se levantou e disse, eu e o Pai somos um. Oh, que coisa! Ele se faz Deus. Except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. He's a vampire. We have nothing to do with that. Them apostles sat right there. Thousands left Him. But those apostles were ordained to life. He said so. They couldn't explain it. They believed it. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele é vampiro. Não temos nada a ver com isso.
Aqueles apóstolos sentados lá, milhares o deixaram, mas aqueles apóstolos foram ordenados para a vida. Ele disse que sim. Eles não puderam explicar, eles creram. They stayed right with it because he said no man could do these works. Even the priests know that. Nicodemus said, we know, the Sanhedrin council, that no man could do these works except it be from God. See? Ficaram com isso, pois disseram, ninguém poderia fazer estas obras. Até os sacerdotes sabiam disso. Nicodemos disse, bem sabemos, o concílio do Sinédrio, que ninguém poderia fazer estas obras se não fosse de Deus. Estão vendo? Peter on the day of Pentecost said, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you. God was with him. Look at the Scriptures, what the Scriptures said would do. Jesus said, search the Scriptures. In them you think you have eternal life. They are what testifies of me. Pedro, no dia de Pentecostes, disse, Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, Deus estava com ele. Olhem nas Escrituras, o que as Escrituras disseram que faria. Jesus disse, examinais as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. If you would have known Moses, you'd know me, for Moses wrote that I would come, in the form that I would come in. He come as the Son of Man. Se vós conhecesseis Moisés, me conheceríeis, porque Moisés escreveu que eu viria, na forma em que eu viria. Ele veio como o Filho do Homem. He comes in three names. Is God three, like Father, Son, and Holy Ghost? Same God. His three attributes. Ele vem em três nomes, como Deus. Três, como Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus, são três atributos. Now, also, justification and sanctification, Luther, Martin, and the Pentecostal, same thing. Three attributes, three stations, three church ages. Agora, então, também justificação, santificação, Lutero, Martim e os pentecostais, a mesma coisa. Três atributos, três estações, três eras da igreja. Same thing. Water, blood, and spirit. All this is go along the three elements. It takes you back into the body, like it brings you from your natural birth, types your spiritual birth. A mesma coisa. Água, sangue e espírito. À medida que você prossegue, os três elementos que o levam de volta ao corpo. Como é com o seu nascimento natural, tipifica seu nascimento espiritual. The baby's born, the first thing's water, next blood, then life. That's where you come into the kingdom of God the same way. See? That's where the church comes in the same way. Same thing. Now notice, on these three things, God has forming his body. O bebê nasce, a primeira coisa é água, depois é sangue e então vida. É assim que você entra no reino de Deus do mesmo modo. Está vendo? É assim que a igreja entra, do mesmo jeito. A mesma coisa. Agora, note, nestas três coisas, Deus formando o seu corpo. Now we find that in here, that you have a right in your choice. You choose the girl you want to marry. She accepts it, all right. Then another thing, you have a choice of whether you want to live or whether you don't want to live. You choose now between life and death. Agora, vemos aqui que você tem direito à sua escolha. Você escolhe a moça com quem quer se casar, se ela o aceitar, tudo bem. Então, outra coisa, você tem escolha se quer ou se não quer viver. Você escolhe agora entre a vida e a morte. You can live. That boy had that choice. His success and everything else. A religious man, but he knew that when he spoke it of himself, I've observed all these commandments since I was a youth. But he knew he didn't have eternal life. See? Você pode viver. Aquele rapaz teve essa escolha. Ele teve sucesso em tudo ou mais. Um homem religioso, mas sabia que Ele próprio falou, desde jovem guardo todos estes mandamentos, mas sabia que não tinha a vida eterna. Estão vendo? And he had a choice to accept it or to refuse it, and he turned it down. That was the most fatal mistake he could ever make. The rest of it wouldn't amount. It doesn't amount unless you take that choice. E teve a escolha de aceitá-la ou recusá-la e a recusou. Aquele foi o erro mais fatal que poderia ter cometido. O resto não me importaria. Não importa, a menos que você faça essa escolha. Now let us follow him, his choosing, and see where it led him to. Now see where he chose. Now look, he's a rich man. He's a businessman. He was a ruler. And he was a religious man. All that.
Agora, vamos segui-lo em sua escolha e ver aonde ela o levou. Agora, vejam o que ele escolheu. Agora, vejam, ele era um homem rico, era um homem de negócios, era um governante e era um homem religioso. Tudo isso. Today we'd say, boy, he's a genuine Methodist or Baptist or a Pentecostal. He's a real fellow. Real nice boy. Fine. Nothing to say about him. Friendly, nice, sociable, and everything. No immorals about him. He didn't probably smoke, drink, or run around to shows and dances and whatever we'd call it today. Is we'd class a Christian? Hoje diríamos, rapaz, ele é um genuíno metodista ou batista ou pentecostal. Ele é um homem de verdade, moço muito agradável. Ótimo. Não se podia dizer nada contra ele. Amigável, agradável, sociável e tudo mais. Não havia imoralidade nele. Provavelmente não fumava, não bebia nem frequentava shows e bailes, e seja lá o que chamaríamos hoje, como classificaríamos um cristão. But that ain't eternal life yet. That ain't what we're talking about. He might have been loyal to his church, of what you probably was. But you see, and what did it lead him to? Great popularity. Let's say if he was a preacher. He could have got a better church. He could have been a state presbyter or a bishop. See? It leads you to popularity. And it led him to riches and to fame. Mas isso ainda não é a vida eterna. Não é do que estamos falando. Ele pode ter sido leal à sua igreja, o que provavelmente foi, mas, veja, a que isto o levou? Grande popularidade. Digamos que, se era pregador, pode ter tido uma igreja melhor, pode ter sido o presbítero estadual, o bispo, está vendo? Isto o leva à popularidade e levou a riquezas e fama. It might do the same thing today. You have a great talent to sing. I thought of that young man a while ago sing that song here. I give that to the devil, and now I get back how different between him and Elvis Presley and some of these. Pode ser que faça o mesmo hoje, se você tem grande talento para cantar. Pensei naquele jovem há pouco que cantou aquele cântico aqui, como ele o entregou ao diabo e agora o pegou de volta. E que diferença entre ele e Elvis Presley e alguns desses? Pat Boone and a group like that. Ernie Ford. Them guys, great singers. And take their talents, that God-given talents, and use it to inspire the works of the devil. That's right. Pat Boone e um grupo assim, Ernie Ford, aqueles homens grandes cantores, e pegam seus talentos, aqueles talentos dados por Deus, e usam-nos para inspirar as obras do diabo. Isso mesmo. Some great singers selling their God-given talents for fame in this world, to become somebody. How could you become any more of a body and you could be a somebody than to be a son of God? Algum grande cantor vendendo seus talentos dados por Deus pela fama deste mundo para se tornar alguém. Como você poderia se tornar mais alguém do que poderia ser alguém do que ser um filho de Deus? I don't care if you own the whole city, the whole world. And you haven't accepted the leadership of eternal life by the Holy Spirit, Christ, how you go to... Who are you anyhow? You're a dead mortal, dead in sin and trespasses. Não importa se você é dono da cidade inteira, do mundo inteiro, se não aceitou a liderança da vida eterna pelo Espírito Santo, Cristo, como vai... Quem é você, afinal? É um mortal morto, morto em pecados e ofensas. Religious as you want to be, as faithful as you want to be to the church, preacher if you want to be in a pulpit, but to turn down, you die. Religioso quanto queira ser, tão fiel à igreja quanto queira ser, pregador, se quer estar no púlpito, mas ao rejeitar, você morre. He was a great success. He was a great success here in this life. Certainly, we find him where we notice. Then we find this fella that he went. We follow him a little bit. We see he got a great successful, and we follow him through the Bible. We notice that we find him a rich man. Ele foi bem-sucedido. Foi bem-sucedido aqui nesta vida. Certamente, nós o encontramos onde notamos. Então, encontramos este rapaz que ele foi. Nós o seguimos um pouco e vemos que ele foi muito bem-sucedido. E o seguimos na Bíblia. Notamos que nós o encontramos como um rico. He's got such great big places. He's entertaining the judge and the mayor of the city, or what more? He's up on top of his roof, and he has great banquets and plenty of waitresses and women, girls, and everything else around him.
Ele tem grandes casas, estava entretendo o juiz e o prefeito da cidade, ou seja o que for. Está no terraço e faz grandes banquetes, e muitas garçonetes, e mulheres, moças e tudo mais em volta. And there's a beggar laying at the gate named Lazarus. He sweeps the crumbs off to him. We know the story. The next thing, he goes on successful. Just like the churches today are getting. E há um mendigo deitado junto ao portão chamado Lázaro. Ele varre as migalhas e deixa caírem para ele. Conhecemos a história. A seguir, ele continua bem-sucedido, assim como as igrejas estão ficando hoje. A businessman sitting here telling me right here in California that the church has to tell the labor union what to do. It's coming church and state again. It's right on. You see, you're right in there and you take the mark of the beast not knowing it. Um homem de negócios sentado aqui contando-me, aqui mesmo na Califórnia, que a igreja tem de dizer ao sindicato trabalhista o que fazer. Vejam, a igreja e o Estado estão se unindo de novo. Está bem em cima. Veja, você está bem aí e recebe a marca da besta sem saber. If you ever bought one of my tapes, get this when I get home, The Trail of the Serpent. And you'll see where it's at. See where this ends up at. Going home now to speak it, the Lord willing. Se já compraram uma das minhas fitas, comprem esta quando eu chegar em casa. O Rastro da Serpente. E verão onde isso está. Verão onde isso termina. Vou para casa agora para pregar, querendo o Senhor. It's about 4 hours, so I couldn't keep it at one meeting like this. I have to go up there where the church suffers with me so long, patiently. Notice. But now, you can listen to the tape sometime in your home. Serão umas 4 horas, portanto não poderia fazer assim numa reunião como esta. Tenho de ir até lá, onde a igreja me suporta por tanto tempo, pacientemente. Notem. Mas agora, vocês podem ouvir a fita algum dia em sua casa. Notice this. Now we find out that he was a great success. Then we find him later till he was a greater success, until he said, I have got so much. Boy, he'd have made a real genuine guy this day, wouldn't he? Even my barns is swelled out. They're bursting. And I've got so much that I said, oh, soul, take your rest. Notem, vemos agora que ele foi bem-sucedido. Então o encontramos depois que foi ainda mais bem-sucedido a ponto de dizer, tenho tanto. Que coisa! Ele se encaixaria muito bem no dia de hoje, não é? Até meus celeiros se encheram, estão repletos, e tenho tanto que disse, ó alma, descansa. But what he done at the beginning, he rejected the leadership of Jesus Christ. His church, his intelligence, his education, and all had led him to a success. Mas o que ele fez no início, rejeitou a liderança de Jesus Cristo. Sua igreja, sua inteligência, sua instrução e tudo mais o levaram ao sucesso. All the Jews loved him. He gave to them, he helped them, he might have done this, that, or the other. But you see, he rejected the leadership of Jesus Christ, the eternal life. And that, the Bible said, he said, thou fool, tonight your soul is required. Todos os judeus o amavam. Ele contribuía, os ajudava. Pode ter feito isto, aquilo ou aquilo mais. Mas, vejam, rejeitou a liderança de Jesus Cristo, a vida eterna. E essa, a Bíblia disse, ele disse, louco, esta noite te pedem a tua alma. Thou, we find him, the next place, in hell, lifting up his eyes and seeing that beggar that he turned down the street in the bosoms of Abraham. What a fatal mistake. E agora, nós o encontramos, o lugar seguinte, no inferno, erguendo os olhos e vendo no seio de Abraão aquele mendigo que ele desprezou na rua. Que erro fatal! How that the churches had been all right in the way that they went, but they still hadn't had eternal life. Como as igrejas tinham estado bem da forma que se conduziam, mas ainda assim não tinham a vida eterna. It reminds me of a sermon I preached here not long ago, a thinking man's filter. You might have had it. I was walking through the woods, a squirrel hunting this fall, and looked down, and of course I can't call the cigarette company, you know it, and there laid a cigarette pack laying there. Faz-me lembrar de um sermão que preguei aqui não faz muito tempo, o filtro do homem que pensa. Talvez o tenham recebido.
Estava indo, andando pela mata, estava caçando esquilos este outono e olhei para baixo. E, claro, não posso citar a companhia de cigarros, vocês sabem. E lá estava um maço de cigarros jogado lá. And I just passed by it looking for in the woods, and I seen that package laying there. And I looked back again. It said, "A thinking man's filter, a smoking man's taste." I just started walking on through the woods, and Holy Spirit said, "Turn and pick that up." E só passei por ele à procura na mata e vi aquele maço jogado lá e tornei a olhar, dizia, o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Continuei a andar pela mata e o Espírito Santo disse, vire-se e pegue-o. I reached down and picked it up, a thinking man's filter, a smoking man's taste. I thought, American firm here selling death under disguisement to their own American citizens. A thinking man's filter, and a smoking man's taste. Abaixei-me e peguei. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Pensei, uma empresa americana aqui vendendo morte disfarçada a seus próprios cidadãos americanos. O filtro do homem que pensa? Vocês... E o gosto do homem que fuma? I was at the World Fair with Yul Brynner and them up there when he's giving all that test. Now they put one cigarette and draw across the marble and took wiped up the nicotine and put it on a rat's back, a white rat. In 7 days, just so full of cancer he couldn't walk. Estive na Feira Mundial com Yul Brynner e aqueles lá quando estava fazendo todo aquele teste. E como colocou um cigarro e tragou-a através de um mármore e pegou-a. Raspou a nicotina e a colocou nas costas de um rato branco. E em 7 dias ele estava tão cheio de câncer que não conseguia andar. And they said, they say a filter. Said it's a gimmick. Sells more cigarettes. It takes so much nicotine to satisfy that devil. That's right. And when you take a filter cigarette, it takes about 4 cigarettes to take the place of one. It's a gimmick to sell you more cigarettes. E disseram, sabem, falam de filtro. Disseram, é um truque, vende mais cigarros. Requer-se um tanto de nicotina para satisfazer aquele diabo. Isso mesmo. E quando fuma um cigarro com filtro, requer-se uns 4 para fazer as vezes de 1. É um truque para vender mais cigarros. You cannot have smoke unless you got tar, and tar, you got cancer. See how it is? And the blind Americans looking for a rabbit to come out of a hat somewhere, they fall for it. Não se pode ter fumaça sem alcatrão. E com alcatrão se tem câncer. Está vendo como é? E os americanos cegos, esperando que um coelho saia da cartola em algum lugar, caem nessa. You can't have it. It's death. I don't care which way you go. It's death any way you go. A thinking man's filter. A thinking man wouldn't smoke at all. That's right. He's got any thoughts at all. Você não pode usar, é morte. Não importa como, é morte de qualquer forma. O filtro do homem que pensa. Um homem que pensa não fumaria de modo algum. Isso mesmo, por menos que pensasse. Well, I thought that's just going to apply to the churches. I think, has God got a filter? Yes, and every church has got a filter. That's right. They filter the ones that comes in. And they let a lot of death in, too. Bem, achei que podia aplicar isso às igrejas, vocês estão vendo? Pensei, Deus tem um filtro? Sim, e cada igreja tem um filtro. Isso mesmo, elas filtram os que entram e também deixam entrar um bocado de morte. How could you ever draw a denomination through God's filter? How could you do it? How could you draw a bob-haired woman through that filter? Tell me? Como você poderia fazer passar uma denominação pelo filtro de Deus? Como você poderia fazê-lo? Como poderia fazer passar uma mulher de cabelo curto por esse filtro? Diga-me. How could you ever draw a woman that wears slacks through there? When it's an abomination for her to put on a garment pertains to a man. See, God's filter would catch her out there. It wouldn't let her come in. But the church has got their own filters.
Como você poderia fazer passar uma mulher que usa calça comprida por ali quando lhe é uma abominação usar roupa de homem? Veja, o filtro de Deus a pegaria ali, não a deixaria entrar, mas a igreja tem seus próprios filtros. So I say that there is a thinking man's filter, that's God's Word. And it suits a holy man's taste. That's right, a holy man. Not a church man, but a holy man's taste. Because it's pure holiness, unadulterated Word of God. There is a thinking man's filter. And church member, I advise you to use that one. Assim, digo que há um filtro do homem que pensa que é a palavra de Deus e satisfaz o gosto do homem santo. Isso mesmo, um homem santo. Não um homem de igreja, mas o gosto de um homem santo. Porque é pura santidade a inadulterada palavra de Deus. Há um filtro do homem que pensa. E membro de igreja, eu o aconselho a usar esse. Because it brings in the world and one lump of it is death. One lump leavens, or one little leaven leavens the whole lump. Whosoever shall take one word out of this or add one word to it, his part will be taken from the book of life. Porque admite o mundo e a massa dele é morte. Uma massa leveda, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Qualquer que tirar uma palavra dela ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte, será tirada do livro da vida. At the Garden of Eden, what caused death and all this sorrow, ever heartache, every little dying baby, every rattle in the throat, every ambulance screaming, every hospital, every graveyard was because Eve doubted one word. Amen. Not all of it, it just perverted it. No Jardim do Éden, o que causou morte, toda esta tristeza, toda mágoa, todo bebezinho moribundo, todo estertor na garganta, toda ambulância tocando a sirene, todo o hospital, todo o cemitério, foi porque Eva duvidou de uma palavra, não dela toda. Só a perverteu. Now, God said, man, there he was to keep every word of God. Now, that's the first of the Bible. Agora, Deus disse lá que o homem devia guardar toda a palavra de Deus. Agora, isso foi no começo da Bíblia. In the middle of the Bible, Jesus come, and he said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Not just part of them, everyone. No meio da Bíblia, Jesus veio e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não apenas parte delas, cada uma. In the last of the Bible, Revelation 22, Jesus give the testimony of himself, the revelation of the Bible is Jesus Christ, and he said, whosoever shall take one word out of here, or add one word to it, his part will be taken from the book of life. No final da Bíblia, Apocalipse 22, Jesus dá testemunho de si mesmo. A revelação da Bíblia é Jesus Cristo. E ele disse, qualquer que tirar uma palavra daqui ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. You go through that thinking man's filter, you'll have a holy man's taste when you come out of there. Right? You'll have a saintly taste. Agora, se passar por esse filtro do homem que pensa, quando sair daí, você terá o gosto de um homem santo. Isso, terá um gosto santo. Sister, you that wear those clothes, think of it. You say, I'm virtuous to my husband. I'm virtuous to my boyfriend. I'm a virtuous girl. But what about that sinner that looked at you? Irmã, você que usa essas roupas, pense nisso. Você diz, sou virtuosa ao meu marido. Sou virtuosa ao meu namorado. Sou uma moça virtuosa. Mas, e quanto àquele pecador que olhou para você? When he answers for... Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel that sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like
just to be like Jesus.